Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala, está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, dia 3 de dezembro, é o dia de doar, e o Brasil entrará em uma corrente de solidariedade para fortalecer a cultura de doação no país. No programa de hoje, vamos produzir um olhar sobre a cultura de doação e o papel do poder público, com a Laís de Figueiredo Lopes e Paula Pompeu Fiuza Lima. Laís de Figueiredo Lopes é advogada, mestre em Direito, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo, integrante do Movimento por uma Cultura de Doação. Laís, seja bem-vinda depois de um longo tempo. Obrigada, Joel. Estou bem feliz de estar aqui com você, com todo o pessoal do Observatório, também dividindo bancada aqui com a Paula Pompeu, com a Carol Farias. Uma alegria estar aqui com vocês. A Paula Pompeu Fiuza Lima é assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República. Olá, Paula. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, boa tarde. Eu gostaria de agradecer esse convite, de estar aqui com a Laís, com você, com a Carol, para fazer essa conversa sobre a importância das organizações e da doação para elas também. O olhar do governo a respeito da doação. Então, o governo está pensando em diferentes ações para o fortalecimento das organizações da sociedade civil, né? E a doação é uma delas, e tanto a doação voluntária e sem esperar nada em troca, sem um retorno, mas também a doação por meio de incentivos fiscais, que algumas pessoas chamam também de destinação de recursos, né? Que, na verdade, o recurso que ela pagaria em forma de imposto seria destinado para uma organização da sociedade civil. Outras atrações do nosso programa, nós temos a coluna dos desafios do terceiro setor, hoje com o Fernando Nogueira, que é diretor executivo da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Ele vai falar sobre o dia de doar e a frente parlamentar do terceiro setor. Nós temos a Marina Pechivanes, que é idealizadora da plataforma Dia de Doar Kids, falando sobre a estratégia de doação, principalmente com os jovens. Teremos também uma reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, lá direto de Nova York. O Movimento por uma Cultura de Doação foi criado em 2013 para inspirar e mobilizar pessoas e organizações sobre a doação. Laís, o que te motivou você participar desse movimento? O que mais chamou a atenção para você se colocar na primeira pessoa a participar? Quando eu estava no governo, entre 2011 e 2013, esse movimento foi criado, né? Foi criado em 2011 a 2016, e o movimento foi criado em 2013. Eles trouxeram essa demanda de que o governo deveria apoiar mais a cultura de doação no Brasil. Eu entendo que o papel do Estado, nesse ponto, é um papel de regulamentação, né? Então, a gente precisa sempre conversar sobre as possibilidades de desburocratização, de indução da doação no país, mas, ao mesmo tempo, também um papel de conscientização. E aí, essa provocação organizada, feita pela sociedade civil, é muito interessante e muito importante. Então, não tive dúvida, quando eu saí do governo, de me juntar a essas pessoas, né, e tenho muita alegria de fazer parte do Movimento por uma Cultura de Doação, que não só debate tecnicamente, política, institucionalmente, a situação da doação no Brasil, os conceitos e estratégias, né, mas também produz conteúdo. Então, muitas iniciativas interessantes nascem do movimento e eu tenho uma alegria de fazer parte. Paula, você falou em incentivos fiscais, é um tema muito importante para o terceiro setor e, sobretudo, para a doação.
muitas pessoas ficam inibidas, né? Por causa das dificuldades que existem para você doar. Como está o governo hoje, o olhar do governo hoje a respeito desse assunto? A sociedade civil tem provocado muito o governo, a Secretaria-Geral tem feito essa escuta muito sensível, assim. Na reforma tributária que foi aprovada, já está indicado a isenção do imposto sobre transmissão, o ITCMD, o imposto sobre doações, quando for feita para organizações da sociedade civil. Isso precisa ser regulamentado ainda pelo Congresso e depois pela Receita Federal, e, enfim, ainda tem um longo caminho pela frente, mas isso foi uma grande conquista da sociedade civil, e a gente teve um papel de chamar o Ministério da Fazenda e dizer que o governo também era a favor dessa pauta. Há outras demandas, como os incentivos fiscais, tem vários programas, como a Lei Rouanet, tem a Lei o PRONAS e o PRONON, tem Lei de Incentivo ao Esporte, os fundos de direito da criança e do adolescente. A gente tem conversado muito com eles, o fundo idoso também, e às vezes, quando tem algumas demandas de regulamentação, de simplificação, a gente também faz essa ponte. É claro que muitas vezes a sociedade civil já é muito autônoma, já conhece o caminho, já tem propostas prontas, mas também quando a gente sabe que muitas vezes alguém do próprio governo batendo na porta, falando, ó, vamos fazer uma consulta pública, vamos tentar trazer a sociedade civil para discutir alguns aspectos que ainda não estão muito claros ou que estão muito burocráticos, muito complexos, isso ajuda também. O terceiro setor recebeu o termômetro da doação, que é um conjunto de indicadores construído para fazer um diagnóstico sobre a cultura de doação no Brasil. E o resultado foi que nós estamos estagnados. Se a gente olhar um pouco o passado recente, na pandemia, houve um excesso de doações. A população ficou sensibilizada. A partir desse resultado, Laís, por que nós não crescemos? Por que nós diminuímos a doação no nosso país? Eu acho, Joel, que a pandemia tem uma situação mais fora da curva mesmo, né? Porque tinha uma situação de apelo muito forte. Nosso desafio é como é que a gente transforma a urgência, a emergência da pandemia na tradução da urgência e da emergência dos nossos problemas de desigualdade socioeconômica, nossos problemas sociais e ambientais, porque muitas vezes, quando eles estão mais distantes da realidade das pessoas, isso tem um abismo, um gap entre o que de fato é necessário e aquela pessoa que pode ajudar, sendo que toda doação importa, todas as ajudas são necessárias, e as organizações fazem muito essa intermediação dessa ponte de levar as coisas para o território e conseguir fazer a construção das propostas para que o recurso chegue onde precisa, né? Então, acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Hoje mesmo, aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, pela Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, que eu faço parte, eu sou presidente, a gente vai lançar a terceira edição de uma cartilha, um e-book, sobre o fomento à cultura de doação na advocacia. A ideia desse e-book, que fala desde o conceito jurídico da doação, passa pelas leis que tratam das doações de órgão, doações de sangue e todos os tipos de doação de incentivo fiscal, incluindo o mais recente, que é o incentivo fiscal à reciclagem, né, a nova Lei Rouanet da reciclagem, e traz um capítulo novo sobre compliance nessa terceira edição. Vai ter justamente esse intuito de tentar desmistificar e trazer mais conhecimentos, aí no nosso caso, para os grandes escritórios de advocacia, para as grandes empresas, que o departamento jurídico também pode apoiar nessa lógica, inclusive de verificar os montantes de incentivo fiscal para aquelas que tributam pelo lucro real. Mas todo advogado, toda advogada, toda pessoa, né, física ou jurídica no Brasil, pode apoiar com ou sem incentivo fiscal
o seu próximo e, principalmente, as organizações que juntam e que fazem essa proximidade acontecer na prática. A gente tem muitas organizações incríveis no Brasil precisando de apoio, e a cultura de doação que a gente vê, de alguma forma, por um lado, em termos de dados estagnadas, em comparação com a pandemia, segue crescendo em ações fortalecidas, e tenho aí uma tendência da gente conseguir, ao longo do tempo, poder destravar isso, né? O número de endowments, de fundos patrimoniais, tem aumentado no Brasil de forma mais devagar do que a gente gostaria. A gente queria que tudo isso fosse um pouco mais rápido, mas o tempo não é o mesmo dos nossos desejos, né? Estamos construindo uma estrutura para depois tentar sensibilizar a população. Paula, você disse que o governo não é um protagonista, mas um facilitador, né, nesse trabalho das organizações da sociedade civil. Esse olhar sobre a estagnação e a diminuição de doações no Brasil, o que o governo poderia fazer? Pensar em cultura de doação é pensar toda a forma como a sociedade civil ela é vista pela população, porque até assim, o governo falar assim, doe mais. Que narrativa que a gente pode fazer, assim? Porque as organizações da sociedade civil, elas muitas vezes elas estão resolvendo problemas que o governo não está dando conta de resolver. E aí, como governo, a gente pode até ser questionado. Como assim? Vamos doar se esses problemas são dever do poder público? Mas, ao mesmo tempo, se as organizações elas não existem, você tem uma sociedade muito mais fraca. Então, sociedade civil não é só para tapar buraco do governo, para fazer o que o governo não consegue. Então, assim, a gente pensar em campanhas, precisa ser uma coisa muito mais profunda, e a gente pensa muito nisso, no sentido de que você precisa pensar em todas as questões que envolvem a confiança das pessoas na sociedade civil, ao mesmo tempo que a gente fala que a sociedade civil transforma, que ela é relevante, sempre tem uma CPI, sempre tem algo que fala que existe isso na imprensa, na mídia, que algum escândalo. Então é uma luta política mesmo, assim, e assim o governo precisa se posicionar dizendo que a sociedade civil ela é importante, e aí por meio de a gente fez o seminário esse ano, e a gente tem pensado em prêmios de boas práticas, prêmios no sentido de reconhecimento, trazer à tona tudo de relevante que as organizações fazem, para além desse discurso que, às vezes, como governo, a gente fica muito frágil, de que as organizações fazem aquilo que o governo não dá conta. A gente precisa falar que as organizações, elas trazem coisas boas para o governo, que elas inovam, que elas fazem aquilo que elas vão na frente, elas identificam problemas, elas fazem denúncias de coisas que não estão funcionando, todas essas questões. Você colocou um aspecto importante que eu queria repercutir com a Laís: confiança. Existe um segmento na população brasileira que ainda tem um certo preconceito em relação ao trabalho de algumas organizações do terceiro setor. Seria esse motivo, Laís, por que nós não temos uma cultura de doação no país, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos? Um tema complexo como esse, não existe um motivo só, mas, sem dúvida, a gente tem um papel importante no estabelecimento da confiança, que é exercido pela mídia. E eu, nesse momento aqui, parabenizo o trabalho do Observatório do Terceiro Setor e tudo que vocês fazem, porque realmente ajuda a amplificar uma voz mais positiva sobre o campo. Mas, no geral, tem uma pesquisa que deveria ser atualizada, mas é o último dado que a gente tem. Ela é de 2014, ela foi publicada pela ANDI, a Agência Nacional
dos Direitos da Infância, e ela faz uma análise sobre imprensa e organizações da sociedade civil, fazendo uma varredura de 50 veículos nacionais e regionais, não pegava redes sociais à época, né, em 2014, por isso acho que ela tem que ser atualizada hoje em dia, mas, no geral, o resultado dessa pesquisa diz que não existe debate estratégico sobre regulação sobre esse campo na mídia, né? Então, assim, a gente não tem, ninguém fala sobre o marco regulatório, sobre as questões, os obstáculos e as possibilidades de solução, não existe esse espaço dentro da mídia em relação ao terceiro setor. Por outro lado, quando a gente vai falar bem de uma organização, ela é nominada pessoalmente, né? Então, de repente, a PAI de uma cidade do interior, né, de Ribeirão Preto, digamos assim, ela fez um trabalho incrível e ótimo. Agora, quando a gente vai falar mal, ao invés de nominar, fala do campo como um todo. As ONGs desviam milhões de recursos, então isso acaba sempre conectando organizações a casos de corrupção muito ligados ao governo federal, né? E isso é muito, percentualmente, nos dados que a gente tem, é muito residual. A realidade, mas o que é divulgado é como se isso fosse uma normalidade do campo, e isso não é verdade. Então, a gente tem aí uma necessidade cada vez mais de fazer debates, e como tem os jornalistas amigos da criança, a gente discute lá no Movimento por uma Cultura de Doação, de ter os jornalistas amigos das OSCs, a gente conseguir produzir o papel que a Eliane Trindade faz ali na Rede Folha, né, com o prêmio do empreendedor social da Folha e o espaço que ela dá na coluna, Papo de Responsa, enfim, e vai trazendo elementos sobre isso, é super importante, mas ainda não é suficiente para o tamanho do nosso desafio de conseguir, de fato, estabelecer essas pontes e essas relações de confiança. E para confiar, a gente tem que conhecer, né? Para confiar, a gente precisa realmente ter dados, ter transparência. Acho que o terceiro setor tem feito a sua parte, mas a gente precisa de mais apoio fora da bolha para conseguir avançar nessas pontes necessárias. E precisamos de um movimento até maior, né? Os jornalistas amigos, os advogados amigos da democracia. Eu vou fazer um convite a você para conhecer um novo espaço do Observatório, a Voz das ONG. O nosso objetivo é dar visibilidade a pequenas e médias organizações para facilitar a divulgação dos seus projetos. Saiba mais acessando o nosso site observatorioterceirsetor.org.br. Bom, chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório. Diretamente da redação, Lucas Neves tem as informações. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do nosso site na última semana. Para a Associação Brasileira das ONGs, a ABONG, escala 6x1 afeta a qualidade dos serviços prestados pelo terceiro setor. Programa Internacional de Formação ensina jornalistas a construírem pautas prioritárias. SOS Pantanal e Everest apoiam comunidades vulneráveis no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Esses foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Obrigado, Lucas Neves. Você, como disse, volta na próxima semana. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: uma mulher morre a cada 10 minutos, vítima de parceiros ou familiares, diz relatório. Felipe de Carvalho, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Todos os dias, 140 mulheres e meninas são mortas por seus parceiros íntimos ou familiares, o equivalente a uma a cada 10 minutos. O dado representa 60%
dos 85 mil assassinatos intencionais sofridos pela população feminina no ano passado. A estimativa faz parte do relatório Feminicídios em 2023, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. A publicação, preparada pela ONU Mulheres e pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC, confirma que a violência contra as mulheres continua generalizada, incluindo na sua manifestação mais extrema, o feminicídio. O crime transcende fronteiras, condições socioeconômicas e grupos etários. A África registra as taxas mais elevadas de feminicídio relacionado com parceiros íntimos e familiares, com 21.700 vítimas, seguida pelas Américas e pela Oceania. Na Europa e nas Américas, a maioria das mulheres mortas na esfera doméstica foi vítima de companheiros íntimos, com 64% e 58%, respectivamente. Em outras regiões, os familiares foram os principais perpetradores. Na França, África do Sul e Colômbia, um percentual significativo de mulheres mortas por parceiros íntimos já haviam relatado alguma forma de violência física, sexual ou psicológica, o que indica que muitos desses crimes podem ser prevenidos. A diretora executiva da ONU Mulheres defendeu legislações mais robustas, melhor coleta de dados e mais responsabilização governamental. Sima Bowles pediu uma cultura de tolerância zero e aumento do financiamento para organizações e órgãos que defendem os direitos das mulheres. A diretora executiva do NODC disse que o relatório destaca a necessidade urgente por sistemas de justiça criminal fortes que responsabilizem os perpetradores, garantindo ao mesmo tempo apoio adequado às sobreviventes, incluindo mecanismos de denúncia seguros e transparentes. Gadawali adicionou que é preciso também confrontar e desmantelar os preconceitos de gênero, os desequilíbrios de poder e normas prejudiciais que perpetuam a violência contra as mulheres. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Paula, o que explica tanta violência contra a mulher? Essa é uma pergunta muito difícil, assim, mas o machismo certamente está na base. É uma das razões. O patriarcado, essa ideia de que a mulher é propriedade do homem e que você pode fazer o que bem entender com ela. Assim. Laís, eu devolvo a pergunta a você. Joel, o machismo com certeza, e é muito, os dados tanto da violência contra a mulher, quanto das crianças, né, e adolescentes, são muito impressionantes quando a gente olha para dentro de casa, né, então esse sentido patrimonialista, ele também está colocado na vida humana, né, e a gente precisa tirar isso da cabeça das pessoas, porque ninguém é propriedade de ninguém, nem filho é propriedade de pai e mãe, e nem mulher é propriedade de... Foi naturalizada a violência contra a mulher no nosso país. Parece que se aceita como uma coisa normal. Né? Bom, a gente sabe que você tem compromissos, Paula, e a gente vai fechar nossa entrevista, mas eu queria suas conclusões finais. Hoje, dia 3 de dezembro, é o dia de doar. Eu agradeço aqui a oportunidade de falar, assim, que eu falar para vocês, para os ouvintes, é que o governo federal está muito engajado nessa pauta de fortalecimento da sociedade civil, tanto em parceria com o poder público, fazendo ações em conjunto, implementando políticas, quanto da sua autonomia, com seus próprios projetos, recebendo doações de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, mesmo que essas doações sejam pequenas, que sejam bazares ou coisas simples, assim, sem muita complexidade. Só queria falar que o governo federal está aqui de portas abertas para escutar e encaminhar as demandas da sociedade civil, e tanto as demandas complexas de regulação, de parcerias entre a administração pública e organizações, questões legais, mas também questões simples de como tornar mais fácil coisas do dia a dia das organizações. Então, é esse o nosso papel, e a gente está aqui muito engajado em tornar a vida das organizações mais
fácil e mais para que elas sejam mais fortes e possam fazer o que elas fazem de melhor, né? Que é aprofundar a democracia, resolver problemas. Paula, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer te conhecer. Você vai voltar em outros programas para a gente conversar mais a respeito da influência do terceiro setor nas políticas públicas e como o governo pode contribuir nesse movimento por uma cultura de doação. Obrigadão pela entrevista e um abraço e até a próxima. Bom, imediatamente a gente vai colocar nessa conversa a Carol Farias, que é líder, né, do movimento de doar. Oi, Carol. Tudo bom? Oi, Joel. Muito obrigada pelo convite. Imagina, Carol, nós temos que trazer a líder, né, do movimento por cultura de doação. Carol, como é que tá? Eu estava lendo, antes de você participar aqui do nosso programa, que nós estamos estagnados ou até diminuímos um pouco a doação. E a gente sabe que você trabalha o ano inteiro, né, em relação ao movimento, sensibilizando as pessoas, pequenas comunidades. E eu queria que você fizesse, para começar a nossa entrevista, um balanço, né, desse movimento e como está. E por que nós estamos estagnados, ou mesmo diminuindo o número de doações? Eu achei muito legal a observação que a Laís fez, né? Eu estava aqui observando vocês, eu sempre aprendo muito com ela sobre a gente estar se relacionando, né, fazendo uma relação com o período da pandemia, que foi uma época atípica em relação a como as pessoas estavam doando. Então, antes mesmo de entrar no programa, eu estava aqui com uma visão super pessimista, e eu acho que o que ela traz realmente traz uma nova visão, do tipo, ok, estar estagnado, porque a gente está se comparando a uma época em que, naturalmente, as pessoas tendem a se sensibilizar mais. E nessa minha função de manter as pessoas sensibilizadas, em fazer com que elas doem, independente de estarmos ou não em um momento de emergência, ou num momento em que a necessidade ela é latente, né, como, por exemplo, a gente tem em Rio Grande do Sul, quando a gente teve desastres como no litoral norte de São Paulo, em Brumadinho, lá em Minas, a gente tem momentos em que a gente verifica uma grande mobilização da comunidade, da sociedade, e se todo mundo fala sobre doação ao mesmo tempo, o assunto ganha relevância, ganha espaço, e a gente vê uma mobilização maior das pessoas. E essa é justamente a intenção deste dia, do Dia de Doar, que hoje, feliz demais de ter passado o ano inteirinho esperando esse dia chegar, que é para a gente fazer isso, mas não numa perspectiva da emergência, mas que a gente faça isso numa perspectiva de fortalecimento da sociedade civil, de participação ativa das pessoas nas organizações, e da gente realmente construir uma prática cotidiana de apoiar as causas que a gente acredita, independente delas estarem ou não relacionadas com alguma tragédia ou com alguma assistência social, que a gente pode considerar desse jeito, né? Você sabe, Carol, o Observatório tem uma história nesse movimento de doação. Lá em Brumadinho, nós fizemos uma campanha muitos anos atrás. E depois a gente foi cumprimentado pela campanha, né, pelo número de doações que chegaram a Brumadinho. E nós vimos as imagens, né? E que não está resolvida até hoje, né? A situação dos moradores lá. E depois, agora no Rio Grande do Sul, mais recentemente, o Rio Grande do Sul, o nosso programa lá na USP, com o professor Paulo Artacho, atingiu mais de 1.200.000 pessoas. E depois caiu no normal, as doações chegaram no Rio Grande do Sul, o país ficou sensibilizado, mas aquilo foi sempre... Eu citei esses dois exemplos, porque a doação aqui é pontual. O que é necessário para a gente criar uma cultura de doação no país? Olha, Joel, na minha percepção, eu acredito que quanto mais as pessoas conhecem o trabalho das organizações, mais elas tendem a se engajar e participar ativamente desse trabalho. E eu falo isso baseado em alguns dados de pesquisas, como, por exemplo, retrato social da sociedade que foi feito agora pela Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Eles identificaram que 28% das pessoas fizeram doações para organizações da sociedade civil em 2023 e 65% deram esmolas. O que isso diz para a gente, né? O nome da pesquisa é Retrato da Solidariedade e Comportamento Pró-Social do Brasil. Isso fala que as pessoas, elas doam,
mas elas não acreditam que uma organização da sociedade civil pode receber exatamente aquele mesmo valor e trabalhar com estratégia, estrutura, planejamento e profissionais especializados para resolver aquele problema de uma forma mais profunda e não necessariamente diante de uma necessidade latente. De novo, a questão da assistência e, de novo, a questão de você combater algo pontual. Eu acho que essa virada de chave, ela está muito relacionada ao quê? Eu, organização da sociedade civil, combato um problema que eu vejo as pessoas doando para ele. Por exemplo, vou dar um exemplo bem palpável, né? Uma pessoa que está em situação de rua, ela vem e me pede uma comida, né? Uma marmita, ela tá com fome, ela me pede uma comida. Eu vou lá, vou na farmácia, na padaria ali do lado, vou comprar uma marmita para essa pessoa, uma quentinha, vou entregar para ela. Eu gastei ali R$25 e matei a fome daquela pessoa durante uma refeição. A média de doação do brasileiro hoje, anual, das classes A, B e C, é exatamente desses mesmos R$25 por mês. Então, o que acontece? Se esses mesmos R$25 que a pessoa doou para matar a fome de uma pessoa fosse doado para uma organização que tira pessoas de situação de rua, que acolhe essas pessoas, que cuida dessas vulnerabilidades, a gente teria uma tendência maior dela sair da situação de rua e de ela não estar numa situação tão vulnerável. E isso está relacionado à percepção das pessoas de que existem organizações e pessoas dedicadas a esse trabalho. Então, na minha concepção, a ligação entre a cultura de doação e a sociedade civil está nessa percepção do trabalho das organizações. E eu acho que é nesse caminho que a gente trabalha, inclusive, no Dia de Doar, para fazer com que elas sejam mais conhecidas. E nós podemos buscar uma solução em relação à cultura de doação no país. A gente, antes de você entrar no programa, a gente falou isso. Há um certo preconceito de um segmento da população brasileira em relação ao trabalho realizado pelas organizações do terceiro setor. Eu acho que também esse é um dos motivos. Agora, eu queria que você, Laís, a Carol trouxe para a nossa conversa um dado interessante, né? Olha, às vezes você gasta R$25 para alimentar um morador em situação de rua. E essa é a média das doações no país. Quer dizer, nós doamos, e eu não gostaria de usar esse termo, né, o advérbio de negação, mas doamos mal. O que acontece, né, com essa desconexão nossa? Quer dizer, nós doamos, mas não doamos, digamos, para valorizar as organizações que realizam um trabalho que foi o motivo pontual da nossa doação. Eu queria trazer aqui um tema que tem me instigado nessa seara do contexto do movimento por uma cultura de doações, que é uma passagem bíblica, Joel, que fala que quando der esmola, de Mateus, né? Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, para que a sua esmola fique em secreto, e seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Por conta dessa passagem, muita gente interpreta que a gente não deve falar sobre doação. Mas eu já conversei com muitas pessoas que também são muito religiosas e que concordam com a minha visão de que essa passagem não está dizendo que a gente é proibido de falar sobre a doação. Está falando que a gente tem que falar sem esperar em troca, que a gente tem que fazer isso de forma humilde, sincera, com o coração conectado naquilo que a gente está fazendo, mas se a gente pensa em pleno 2024, ou trazendo para a nossa realidade, a gente conversava aqui antes de começar o programa, como que hoje as redes sociais mudaram a forma de relacionamento e aproximação e contar as notícias das pessoas, eu acho super importante que a gente conte que a gente doa, porque quanto mais a gente contar que a gente doa, isso não é sobre nós, né? É sobre o ato de doar, e é isso que vai fazer também que a gente se inspire. Quando a gente está falando hoje a gente inspira comportamentos, então mostrar um determinado tipo de corte de cabelo, um determinado tipo de vestimenta ou de pensamento, é também uma inspiração para aqueles que te seguem, né? Então, eu acho que a gente pode também ampliar a cultura de doação, falando mais sobre isso, contando mais
E, obviamente, que isso vai guardar uma certa proporcionalidade aos rendimentos da pessoa, se ela vai ter mais ou menos condições de fazer doações maiores ou menores, se ela conseguir fazer doações mais perenes, que possam ajudar a sustentabilidade das organizações aí a mais longo prazo, né? Mas se ela vai poder fazer isso de forma pontual. Mas, enfim, acho que é bem importante que a gente possa fazer uma reflexão sobre o quanto que a gente está doando de fato e como que a gente pode contar isso para as pessoas, né? Como que a gente pode falar mais sobre isso. Eu acho que é super relevante. A gente tem aí, a Carol não contou ainda, mas quero contar aqui um spoiler, que ela, junto com, enfim, a BCR, né, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, está fazendo uma gestão junto ao governo federal para criar o Dia de Doar Nacional. Então, existe uma proposta, já tem 51 cidades e estados que já oficializaram esse Dia de Doar, e existe, então, na mesa da Secretaria-Geral da Presidência da República, e agora sendo levada para a frente parlamentar em defesa das organizações da sociedade civil, essa proposta de criação de um Dia Nacional do Dia de Doar, que é uma ferramenta de conscientização. E nessa ferramenta de conscientização, a gente conta também as campanhas, as iniciativas, enfim, as doações que são feitas, né? Então, a gente teve o lançamento agora no dia 26 de novembro, em Brasília, da Frente Parlamentar. O deputado Raymond, do Rio de Janeiro, é o coordenador dessa frente, que conta com mais de 200 parlamentares e que está aí à disposição da sociedade e das organizações para endereçar temas. Depois eu posso até falar de outros projetos de lei que são interessantes. Isso vai ser muito importante. Você falou duas coisas, você que está nos ouvindo e doa, reflita sobre isso, conte para os amigos, para os parentes, né, a sua doação e por que você está fazendo isso. A Laís falou dos desafios, né, que existem nesse processo de doação e citou essa frente parlamentar. Na coluna Desafios do Terceiro Setor de hoje, a gente vai contar com a participação do Fernando Nogueira, que é diretor executivo da ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Ele vai falar sobre o Dia do Doar e a frente parlamentar do Terceiro Setor. Olá, Fernando. Seja bem-vindo. Desafios do Terceiro Setor. Olá, meu nome é Fernando Nogueira, eu sou diretor executivo da ABCR e estou aqui para falar um pouco sobre como o governo pode promover e apoiar a cultura de doação. A gente tem dialogado, enquanto sociedade civil, bastante com o governo e duas iniciativas que estão começando e devem dar fruto aí nos próximos meses, nos próximos anos, são bem relevantes e eu vou falar hoje um pouco com vocês. Uma é o relançamento da Frente Parlamentar pela defesa das organizações da sociedade civil. Esse é um movimento muito importante de diálogo do Congresso Nacional com a sociedade civil para que a gente possa promover boas leis e melhorar a regulamentação que rege o setor, as doações, a atividade das organizações da sociedade civil, sua prestação de contas, mas também evitar leis que dificultem isso, né? A gente vê, às vezes, leis que têm um potencial grande de atrapalhar a atividade das organizações da sociedade civil, baseadas muitas em premissas falsas ou ideias erradas sobre quem são as organizações, o que elas fazem, qual sua importância. Então, daí, né, a relevância da gente ter novamente uma frente parlamentar que facilite esse diálogo entre sociedade civil, governo e Congresso. Uma das leis que a gente espera logo que possa passar é a Lei Nacional do Dia de Doar, né? Esse é uma reivindicação antiga do setor, a gente já tem visto várias leis em nível municipal e estadual e agora a gente espera então que essa Lei Nacional de Promoção do Dia de Doar ajude a dar ainda mais visibilidade e facilite o apoio dos vários órgãos do governo, ministérios, empresas públicas ao Dia de Doar. E você, que ideias mais você tem para que a gente possa promover a cultura de doação? Agora chegou o momento da nossa enquete. Todo o programa a gente faz uma enquete a respeito da pauta que nós estamos desenvolvendo. No programa de hoje,
a pergunta básica é: você doa com frequência para instituições sociais? O resultado é 50% diz sim, outros 50% diz não. Carol, te surpreende esses números? Olha, pelo público do observatório, eu acho que a gente tem realmente a possibilidade de estar um pouco acima da média nacional, mas ambas pesquisas que a gente tem, pesquisa Doação Brasil diz que 36% da população se considera doadora para organizações sociais, e a pesquisa do Retrato Social da Fundação José Luiz Egídio Setúbal diz que é 28%. Então, acho que estamos em um bom número. Gosto dessa audiência do Observatório. Obrigada, pessoal. Acho que vocês estão sucesso, lindo, tá valendo. E falta falar sobre isso para os seus amigos. Inclusive, mais uma provocação. Hoje é dia de doar, hoje é dia de dizer que a gente doa. É dia de falar para quem a gente doa e avisar os nossos parentes, familiares, convidar todo mundo para doar também. Ô, Carol, eu vou emendar uma pergunta para você antes de eu ouvir a Laís. Nós estamos apertados com o horário, quase estourando aqui no último bloco. Como posso escolher uma ONG para doar? O Pedro Antônio pergunta: como é que eu escolho uma ONG para doar? Perfeito, tem várias possibilidades, vários caminhos. Eu gosto da possibilidade de ir na ONG que tem na sua cidade. Presta atenção no que tem ali no caminho da sua casa, no caminho da sua escola, no caminho do seu trabalho, para você ver quem atua no seu território, porque isso faz muita diferença. Organizações de território que atuam em campo costumam ter orçamentos menores do que organizações a nível nacional, que têm grande visibilidade de imprensa. E é isso, né? Essa que trabalha ali na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, ela tem muito provavelmente um impacto na sua vida muito direto. Então, essa é a primeira dica. E aí, se você não conhece, se você não sabe o que ela faz, vai lá, bate na porta, vai visitar um dia. E aí, com certeza, você não vai ter risco, não vai ter questão para você doar para ela recorrentemente. Mas, se caso você não encontrar nenhuma aí na sua região, na sua cidade e tal, eu recomendo acessar o site Descubra Sua Causa. É um teste feito pelo Instituto MOL, que ele vai fazendo várias perguntas, é bem legal, parece, sei lá, uma pesquisa de personalidade, assim. E aí, depois de passar por várias perguntas, você recebe o resultado de qual é a causa que move o seu coração. Então, eu recebi, por exemplo, a cultura, e aí eles dão uma série de organizações que atuam nessa pauta para que eu possa escolher qual delas eu quero doar. Para quem não quer descobrir, né? Você vê como tem opção, não tem como dizer que não dá para doar. Para quem não quero fazer o teste de personalidade, não quero, não estou interessado, gastei um tempo nisso, não quero saber. Aí também dá para você acessar o site, que é o Para Quem Doar, que é da Globo mesmo. Lá tem mais de 300 organizações, aí são ONGs grandes, que atuam a nível nacional, que tem toda uma questão de compliance que a própria equipe da Globo, lá do jurídico da Globo, faz, para verificar se são organizações confiáveis, que tenham boa índole, etc. Mas, de novo, a minha preferência é para você encontrar alguma ali na sua região. E caso você queira acessar o nosso perfil do Instagram, @Dia de Doar, hoje tem ONG do Brasil todinho, tá tudo lá no nosso perfil. Pode procurar pelo próprio perfil ou pela hashtag, que vocês vão encontrar tudo lá falando quais são as causas, as necessidades, as metas, as imagens, as fotos, todo mundo tá lá. O importante é o registro que você fez, que é doe no seu território, doe no seu bairro, na sua comunidade. A filantropia comunitária é fundamental para alimentar essas pequenas organizações. Eu quero te ouvir, Laís. Eu quero ouvir você sobre 50% dos seguidores do Observatório não doam. Eu ia sugerir o Descubra Sua Causa, que é uma ferramenta que eu gosto bastante, né? Porque a Carol comentou que é uma ferramenta que passa quase como um teste comportamental, porque, na verdade, ela vai linkando as questões que te importam com a causa, né? Então, você acaba tendo uma tendência maior a gostar mais de cultura, ou de animais, ou de pessoas com deficiência. Então, é bem interessante ali esse teste. Mas eu ia comentar que, sobre buscar a organização do seu território, uma coisa que você pode acessar é o mapa das organizações da sociedade civil, que é uma plataforma georreferenciada feita pelo IPEA. Então, você consegue pesquisar exatamente quem está no seu entorno, quem são as organizações do bairro, do município, e aí ir atrás da organização para entender melhor exatamente o que eles fazem e como que você se conecta com elas, né?
A gente tem na própria OAB, por exemplo, também um credenciamento, que ele não é muito divulgado, Joel, eu vou aproveitar aqui para também divulgar, que é um credenciamento na Comissão de Ação Social para organizações que fazem essa distribuição de material escolar, de Dia das Crianças, nas campanhas de comidas, enfim, de arrecadação de alimentos. Então, tem várias campanhas que a OAB sempre faz, inclusive nas suas inscrições e ao longo do tempo, e a conta está conectada nesse e-book que a gente está lançando hoje, né? Eu acho que eu, por exemplo, sempre dou móveis para a Casa André Luiz, cada vez que tem alguma coisa que eu quero trocar, ou alguma situação assim também, eles vêm, retiram, você agenda, vem o caminhão, busca, eles te dão um recibinho de doação. Então, acho que tem muitas formas de fazer essa doação acontecer, né? Eu queria fazer um convite, não sei se eu faço agora, se eu faço no final do programa. Acho que no final do programa. Tá eu bom. tenho uma pergunta da Isabel para você. Vamos lá. Como posso ter certeza de que a doação que farei irá mesmo para uma instituição? Perfeito. Isabel, você vai poder ter essa certeza quando você doar para uma organização que tem transparência, que tem as contas no seu site, que tem um programa estruturado, né, que vai conseguir te dar esse retorno via relatório. A gente tem também os conselhos de políticas públicas e direitos, criança e adolescente, idosos, que a gente tem, inclusive, essa possibilidade de doação vinculada. Lá era mais obscuro, as pessoas ficavam pensando, poxa, eu vou doar para o conselho, vai a fundo perdido, mas hoje a gente tem a doação vinculada, os projetos são aprovados no conselho e você doa diretamente para aquele projeto, mas cai na conta do conselho, que é vinculada à administração pública, e depois ele vai fazer, vai verter esse recurso a partir de um plano de trabalho, de um termo de fomento, né? E aí o Mirosca alicerça essa relação. Então, no caso, por exemplo, do móvel que eu acabei de contar aqui, eles, de fato, enfim, veio um caminhão, busca, leva. Então, você está falando de um dinheiro que vai ser depositado em alguma conta. E essa conta, com certeza, já tem a legitimidade da instituição que recebe. Comentei aqui no caso da OAB, com certeza ali é uma conta separada só para essas doações, que depois tem a prestação de contas feitas, né? Muitas das contas bancárias de organizações, às vezes, são, de fato, específicas, né, para projetos, e às vezes você tem uma específica para doações, mas aí, dialogando com o que a Carol traz, pode ser que a organização seja super pequenininha e ela não tenha toda essa estrutura de transparência e de captação de recursos, mas ela com certeza vai ter ali alguém para te contar o que a organização faz, para demonstrar na prática os resultados de onde você está aplicando o dinheiro. Então, precisa ter realmente uma conexão com o lugar que você vai doar e um acompanhamento, um monitoramento, uma conversa, seguir nas redes, né? Você pega uma organização como o Greenpeace, que é maravilhosa e tem uma ação ambiental super importante, só recebe doações de pessoas físicas, e está sempre ali prestando contas nas suas campanhas, nas suas ações, nas suas denúncias e propostas de solução. Então, a gente sabe que aquele recurso está sendo aplicado naquela ação relevante que está sendo feita para a gente ter um meio ambiente mais sustentável, né? Então, acho que tem a legitimidade para quem você está doando, vai te ajudar a se sentir mais segura e conseguir fazer mais e mais doações. Quem está nos acompanhando pelo rádio não pôde perceber que a Laís mostrou a doação que ela fez lá para as Casas André Luiz. Eu, em cima, falei, existe também o Exército da Salvação. Você escolhe a entidade que quiser, mas doe, principalmente no dia de hoje, dia 3 de dezembro, o dia de doar. Vamos agora ouvir a Marina Penchilivanes, que é idealizadora da plataforma Dia de Doar Kids, falando sobre a estratégia de doação. Olá, Marina, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Joel, olá, audiência, dia muito especial, dia de doar, estou aqui representando a educação para gentileza e generosidade, o dia de Doar Kids e o Giving Tuesday Spark, para contar para vocês um pouco do que nós planejamos para esse dia de doar. E o que nós planejamos? Planejamento, isso mesmo, como falar sobre planejamento das suas iniciativas de doação nesse dia de doar.
Quando nós tratamos pontualmente, muitas vezes o dia de doar se transforma naquele dia de fazer limpeza, dia de faxina, em que você separa aquilo que você não quer e entrega para quem você nem sabe se precisa, e você resolve seu problema, você não sabe se está resolvendo o problema das outras pessoas. Ou você faz uma doação que é naquele dia e depois tem o resto do ano inteiro para você pensar. Então, quando a gente mostra para as crianças e jovens que tudo está conectado, que tudo está ligado a tudo e que uma atuação estratégica, pensada, planejada, que tem antes, durante e depois, ou seja, você pode estudar o que você quer fazer, você efetiva, avalia se deu certo e depois você pensa, né, como foi essa continuidade, se é de acordo com o que você esperava ou não, ou seja, que tem um acompanhamento. E assim nós desenvolvemos uma matriz de soluções dos 7 princípios da educação para gentileza e generosidade, que você acessa em gentilezagenerosidade.org.br. Para quem está nos acompanhando aqui visualmente, tá aqui a matriz, é só clicar em Dia de Doar Kids no menu da Educação para Gentileza e Generosidade, e daqui você clica na matriz, vem aqui a matriz, você pode preencher online, então tá fácil de preencher digitalmente, ou você pode baixar, clicar aqui e baixar. Muitas escolas estão fazendo nesse formato como uma atividade em sala de aula, e é um material prático, organizado, estruturado, que tem perguntas desde que desafio você quer ver resolvido, quais são seus objetivos, quem são seus parceiros, qual é o público a quem se destina seu projeto, como você desenha esse projeto e como você se vê nessa edição e nas próximas edições do Dia de Doar, inspirando outras crianças e jovens, ou seja, é trazer um pensamento estratégico para que o ato de doar seja de fato um ato ordenado, organizado, preparado, que fortaleça a cultura de doação no nosso país. E eu diria mais, que não é só para crianças e jovens, não. Todo mundo que quer se organizar para doar, que quer se planejar para isso, porque faz tão bem para a nossa saúde, para o nosso entorno, para o nosso planeta, para o nosso país, pode baixar e testar. Preencher e colocar em prática. Até a próxima. Feliz Dia de Doar. Obrigado, Marina. Falando na Marina e nessa importante dica que ela deu, a 5ª edição do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade nas escolas está com as inscrições abertas. As inscrições estão abertas até o dia 6 de dezembro. É logo aí, faltam 3 dias. A premiação vai reconhecer as iniciativas que tenham promovido os 7 princípios da educação. Posso te falar rapidinho de uma coisa do Jabá? A gente fez uma sequência de 15 músicas feitas por inteligência artificial para o pessoal ouvir sobre o Dia de Doar, para colocar no meio das campanhas, para fazer vídeo, para fazer o que quiser. Elas estão disponíveis no Spotify, é só pesquisar lá Dia de Doar DJ Cora, de coração, e aí você vai conseguir ter mais outras 15 opções de músicas para usar hoje no seu Dia de Doar. Olha, eu vou puxar a orelha da produção que não colocou pelo menos um pedacinho dessa música da Carol. Carol, tá estourando, o programa já estourou, mas eu preciso ouvir você no fechamento do nosso programa de hoje. Hoje, dia 3 de dezembro, Dia de Doar. O que é mais importante você gostaria de deixar registrado? Eu sei que o entusiasmo é o mesmo, tem metas para serem alcançadas, enfim, a palavra é sua, Carol, para a gente fechar o programa. Hoje é dia de demonstrar generosidade. Essa é a frase final, essa é a mensagem que eu quero deixar. Compartilhe o que você doa nas redes sociais, na hashtag Dia de Doar. Manda no grupo da família, manda no grupo de amigos, no grupo da faculdade. Compartilha com seus amigos. Hoje é dia de falar sobre isso. É aquilo que eu falei. Quanto mais gente está falando sobre um assunto, mais gente começa a falar sobre ele. E hoje é dia de colocar doação na pauta. Obrigada pela oportunidade, Joel. Foi um prazer falar com você. É uma pena que em pouco tempo a gente tenha mais coisas para você contar para as pessoas que hoje vão começar a doar. Laís, que bom falar com você depois de um tempão, né? Eu teria 30 segundos para você falar o que você quiser, como presidente da OAB São Paulo, mas como a pauta é o programa é o Dia de Doar, você já mostrou que é uma doadora? É sempre uma alegria estar aqui, eu faço o convite aí a todos os ouvintes. No dia 5 de dezembro agora a gente vai estar na sede da OAB fazendo um seminário bem importante, lançando um livro
sobre direito do terceiro setor, debates contemporâneos. Esse livro tem 32 autores que são integrantes da comissão, e a gente está bem feliz de fazer essa entrega pela Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. E nesse mesmo dia também a gente lança um e-book sobre organizações religiosas e terceiro setor. Então fica o convite para o seminário o dia inteiro, de 9 às 18, na sede da OAB, na Maria Paula. E na semana seguinte, nosso último evento de 2024, a gente vai fazer na Escola Superior de Advocacia, na ESA, no dia 11 de dezembro, um evento sobre Mirosky e políticas urbanas, junto com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, que nos procurou para essa parceria, e a gente espera cada vez mais aumentar essas parcerias setoriais. Eu vou terminar com uma frase do Mujica. Ele deu uma entrevista na BBC News essa semana, né, e ele falou, entre outras coisas, uma coisa que me chamou a atenção aqui, que ele fala: se você não tiver uma causa, a sociedade vai te enquadrar, você vai passar a vida pagando contas. Então, eu acho que a gente pode ampliar a nossa perspectiva de existência mesmo, quando a gente pensa que a gente está aqui não só para fazer o processo de produção fordista, mas também para a gente ampliar a nossa visão de mundo e seguir vendo as melhorias e as transformações acontecer à nossa volta e sentir esse senso de pertencimento, de que a gente está nesse ecossistema fazendo as coisas acontecerem. Então, é isso, gente. Feliz de doar para todo mundo. Bom final de ano. Estou à disposição para voltar em 2025, Joel. Com certeza você vai voltar. Mas eu tenho que deixar a Carol terminar esse programa, porque ela é líder do movimento Dia do Doar. Nossa, líder! Fala um sonho, bem curtinho, um sonho seu nesse 3 de dezembro, Dia de Doar. Como toda organização social, meu sonho é não precisar mais trabalhar no Dia de Doar, para que as pessoas já vão estar celebrando essa data, igual a gente trabalha, igual a gente celebra Black Friday, igual a gente fala sobre Outubro Rosa, e aí meu trabalho não vai ser mais necessário, como toda organização, né? Então, é isso, esse é meu sonho. Ponto final em mais uma edição do Perspectiva. Eu agradeço as participações de Laís de Figueiredo Lopes, Paula Pompeu Fiuza Lima e Carol Falias, líder nacional do Dia de Doar. O Perspectiva, lembrando, é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, o Observatório Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS, no tema Preconceito, Discriminação e Racismo. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.